ali na mesa livros que ele trouxe. Como já tinha vendido tudo, ele só conseguiu trazer 20 de cada. Ele só trouxe duas publicações das centenas que ainda estão nesse coração. O IFOL está acontecendo essas 2 semanas, semana que passou, e amanhã até sábado aqui está acontecendo o IFOL. E eu poderia dizer para vocês, alguém que ainda gostaria de se inscrever, mas eu acho que não dá mais tempo. Pode fazer a aula da semana, procurar com ele, ou com a pastora Lucimara ali. Amém? Esse é um grande homem de Deus. Estenda sua mão, paizinho, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo Adriano, Senhor Deus. Obrigado pela graça, pelo amor e pelo cuidado que ele tem com a tua palavra, Pai. É um homem que tem se dedicado à tua palavra e tem levado isso por todo canto desse nosso Brasil, Pai. Em nome de Jesus, continua usando, que hoje à noite, Senhor Deus, a palavra que o Senhor colocou no coração dele, atinja os nossos corações, Pai, de tal maneira que nunca mais nós vamos esquecer, Pai. Porque nós vamos, a partir de hoje, essa palavra nós vamos viver, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, benção demais. Boa noite, povo lindo de Parauapebas, amém? Graça e paz, Igreja do Avivamento, obrigado, querido. Podemos fazer aquela mutação, isso, que aí eu fico melhor vendo o povo. Faz essa gentileza para mim. Amém, é só me adaptando aqui, queridos, amém? Vamos soltar aquela musiquinha de fundo. Tema da mensagem de hoje, obrigado, querido, está ótimo. Vamos ter algumas projeções. Tema da mensagem de hoje é o que podemos aprender com o sofrimento, né? Discernindo as lágrimas. Eu pode apagar, acho que vai ficar bom para a projeção, tá? Para o pessoal aí colocar. Cadê um jovem bonito, bem forte, só para tirar ali aquele tecido, porque algumas pessoas podem querer tirar foto da projeção. Rapaz, veio o primeiro bonitão mesmo, jovem, ó. Meu sonho era ser bonito assim e ter cabelo. Quero. Meu sonho era ser bonito assim e ter cabelo. Maravilha. Queridos, nós somos aqui já conhecido dessa casa, né? Já tivemos, tá ótimo, obrigado, querido. Já tivemos 2 ou 3 momentos aí com os irmãos, falando para casais, ministrando um pouco da nossa história. Vivemos agora aqui a experiência da IFOL, a escola, aqui como anfitriã, a igreja anfitriã. Estamos rodando aqui o módulo 3. E é isso mesmo, queridos, são experiências incríveis, principalmente na área da família. A EFOL 3 é o módulo família, restauração familiar. Tivemos a primeira semana com o pastor Eurípides Mendes, que também é conhecido dessa casa, que também é o nosso pastor, né? O pastor da minha casa, meu pastor ministerial. Toda a minha plataforma de ministério é o Eurípides Mendes. E nós somos amigos há muitos anos, há mais de 15 anos caminhando, e já uns anos para cá, de 8 anos para cá, já inserido no ministério, nessa plataforma aí de restauração da família, ministrando também sobre maturidade, ministramos também sobre crise na sexualidade, e agora também, de primeira mão, quero trazer para os irmãos, estou lançando, devido ao fim do ano não vai dar tempo, mas estou lançando agora no início do ano o meu terceiro trabalho, o meu terceiro livro, que é Lidando com as Feridas do Passado e Reconstruindo um Futuro Promissor. É um trabalho que Deus nos deu a graça. A princípio trabalhei com o meu testemunho, mas agora eu vou começar com os estudos, né? E esse trabalho nosso,
ele também é um seminário de cura emocional, aonde nós trabalhamos diretamente nas áreas das crises emocionais, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, melancolia, amargura, feridas do adultério, feridas do divórcio, recomeço, feridas da vida sexual antes do casamento, né? O pecado de fornicação, o pecado, né, de crise na área da sexualidade no geral, homossexualidade, enfim, tudo isso abordando temas na área da crise emocional, não é? A partir de estudos na área da psicologia, estudos comportamentais. Então esse trabalho ele deve ficar pronto agora em janeiro, e na próxima EFOL, quero alinhar aí que já está agendado o ano que vem, né, que será em junho, nós iremos rodar o módulo 1 novamente, e eu vou querer ir com muita alegria, na disposição do coração dos irmãos, quem sabe está trazendo o lançamento desse livro aqui, também para Alpevas, aqui na igreja dos irmãos, que será aí dos nossos, acho que, sabe aquela história que a Bíblia fala, daquele homem que vendeu tudo que tinha para comprar um pequeno terreno, porque ali havia um tesouro escondido? Acho que Deus me colocou dentro dessa área da família, eu encontrei a minha pérola, aquele tesouro escondido, que é trabalhar nessa área de aconselhamento, nessa área de crise emocional. Acredito que você saiba disso, mas eu quero te atualizar. Uma pesquisa que eu achei até no início que era um exagero, mas não é. 80% do planeta Terra, 80% das pessoas do planeta Terra sofrem de algum problema na área emocional. 80%. Em 10 anos, esse número vai para 93%, segundo a OMS e segundo o Conselho Nacional e Mundial da Psicologia, da Psiquiatria. Em 10 anos, o planeta Terra deve chegar a 93% de crises e adoecimentos na área emocional. Para você ter ideia, hoje já é a doença que mais mata. Mas não é o coração? Sim, a doença que mais mata são os problemas cardíacos. Mas já provaram que 57% dos problemas cardíacos é fruto de uma crise emocional, de adoecimento emocional, principalmente da depressão. Queridos, então, esse é um trabalho que adviro. Hoje, como em fevereiro, quando eu estive ministrando aqui, por 2 momentos, eu não pude, meus livros ainda estavam em produção. Mas agora nós já conseguimos transliterar o nosso testemunho. Primeiro trabalho nosso, colocando a casa em ordem. Inclusive foi uma mensagem que eu ministrei aqui a respeito do meu testemunho. Vou falar algumas coisas hoje. E o segundo trabalho, discernindo as lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento, que é a mensagem dessa noite. Ela aborda todo o processo que eu vivi, dos meus tratamentos. Você vai conhecer um pouquinho mais da minha história. E também falo o que eu aprendi com toda essa temática, né, com tudo isso que eu venho vivendo de 2015 para cá. Na verdade, no contexto da minha história, nós temos aprendido aí algumas coisas. Então eu vou abordar com vocês um tempo de aplicação. Para você ter ideia, eu quero trabalhar hoje dentro desse tempo, eu quero trabalhar um texto. Desse texto, eu vou tirar algumas aplicações. Então, por um certo momento, será um sermão expositivo, mas ele não vai fugir da sua ordem, que é a temática. Dentro disso, eu vou inserir meu testemunho, e até o final dessa mensagem, desejo eu, do mais profundo do meu coração, que realmente essa mensagem vire uma chave na sua vida, vire aí uma chave no seu coração, e você poder lidar com o sofrimento da vida. A vida não é fácil, a vida bate, a vida te coloca de joelhos, a vida, ela realmente te aperta, mas a questão não é o quanto a vida bate, é a nossa disposição de levantar e continuar e aprender com a vida. Até o final você vai entender melhor. Então, como o pastor já disse,
está ali, ali no final, você pode ali adquirir o nosso trabalho, está ali com a pastora Lucimara, com o pastor Renato, você pode ali passar no cartão, no Pix, o valor apenas de R$30 para poder adquirir o nosso trabalho, tá bom? Queria agradecer também ao pastor Gorka, a pastora Keila, em meio a tantos desafios, mas dispõe não só a igreja para a escola, mas dispõe o púlpito, mais uma vez para a gente trazer essa palavra, ministrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, mas não só em nós, mas através de nós. Obrigado, pastor Gorka, pastora Keila. Há um carinho muito grande pela casa de vocês, pela igreja, não só pela EFOL, mas pela relação e por saber que meio a tantos desafios vocês ainda se dispõem a servir o reino de Deus, trazendo a escola aqui para a igreja, tá bom? Outra coisa que eu quero falar, já foi me apresentado, né? Meu nome é Adriano, eu sou membro da Igreja Batista, congreguei durante muitos anos, é minha origem, eu nasci na Batista e por muitos anos fui do Ministério Sal da Terra, juntamente com o pastor Eurípides, mas devido a mudanças de localidade, né, moro em Goiânia, eu fui para a Igreja Batista, sou membro de lá, sou um pastor itinerante da Igreja Batista da Vila, uma igreja em célula de Tangará da Serra, no Mato Grosso, sou membro de lá, mas moro em Goiânia e rodamos o Brasil aí, praticamente todos os finais de semana, ministrando as nossas conferências, os nossos seminários e também como diretor acadêmico da EFOL. O pastor Eurípides Mendes, ele é o coordenador no Brasil, a EFOL Brasil é um projeto que partiu dele, né? E eu, desde o início, com a nossa amizade, com o pastoreio dele na minha vida, ele me colocou como diretor acadêmico e coordenador local. Eu sou o primeiro a chegar e sou o último a sair. A EFOL roda no Brasil durante 2 semanas em várias cidades no Brasil. Então, queridos, eu sou casado, passa para mim por gentileza, eu sou casado com essa linda mulher, tá? O nome dela é Virgínia Freitas. Agora em dezembro vai fazer 25 anos que eu realizei o sonho dela de casar comigo, é o nosso aniversário de casamento, e é um privilégio, né? A tão famosa Bodas de Prata, tenho o privilégio de falar, casei com 20 anos, ela com 19, fui o primeiro namorado dela, tivemos o privilégio de nos conhecer na igreja, nos casamos virgem, fomos para o altar conhecer a Deus e conhecer a vida no casamento juntos, dentro dessa proposta, e agora em dezembro, no final de dezembro, fazemos 25 anos que a nossa união foi contemplada no Senhor, e temos como fruto essa menina linda, essa garota aí, a Isabela Vitória Freitas, que daqui 2 meses e meio, faz 15 anos, é a nossa preciosidade, filha do nosso milagre, que é a Isabela Vitória. Passa para mim, por gentileza. Quero trabalhar dentro dessa temática, tá? Dou toda a liberdade, toda a ministração, eu faço isso, eu entendo que Paulo disse: o que recebi do Senhor, também vos entreguei. Dou toda a liberdade de você tirar foto da projeção, pedir, passar uma mensagem para o pastor Gork, e ele: pastor, manda para mim. O pessoal pediu para pôr no grupo lá, porque serve de estudo para você ministrar na sua célula, no seu grupo pequeno, né? Essa galerinha jovem aqui me lembrou da minha juventude, né? Converti com 16 anos, fazia teatro. Acredite, irmã, eu tinha cabelo na época, eu era menos feio, meu nariz era menor. Então me lembrou da minha infância, da minha juventude, aonde apresentava louvores, dança, teatro, e fico muito feliz. Então o nosso conteúdo ele é aplicado em reuniões, então você tem a liberdade, tá? Discernindo as lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento. Vamos ler a palavra do Senhor, acompanhe comigo no texto, mas se você quiser abrir aí, eu vou ler o 1º capítulo de Neemias, tá? Se você que está anotando, pode anotar. Eu vou ler aqui na NVI, está na projeção, mas você tem a liberdade aí de acompanhar com a gente, tá? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Estou lendo o 1º capítulo de Neemias. No 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, só uma aplicação rápida aqui, você vai perceber o autor do livro é o próprio Neemias, mas você vai perceber momentos em que ele fala na primeira pessoa, mas vai ter momentos que ele fala na terceira pessoa.
Tudo isso tem a ver com a mensagem, tá? Então não é só o que Neemias era, mas o que Deus também fazia através dele. Então é só aí um entendimento, uma aplicação rápida. Verso 2: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e quando eu os vi, lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e os sobreviventes também, e sobre Jerusalém. Verso 3, passa para mim. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Grave isso: sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Grave também isso: muros derrubados. E as portas de Jerusalém foram destruídas pelo fogo, né? Tem traduções que diz queimadas pelo fogo. Verso 4: quando eu vi essas coisas, eu assentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, grande, temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedece os seus mandamentos. Que os teus ouvidos, no verso 6 diz assim, que os teus ouvidos estejam atentos a este, e os teus olhos abertos, para ouvir a oração que este teu servo está fazendo dia e noite, ou noite e dia, tá? Algumas traduções dizem noite e dia, diante de ti em favor dos teus servos, povo de Israel. Confesso que temos pecado. Agora ele não só usa a primeira pessoa, como já usou a terceira, agora ele usa a primeira pessoa do plural, né? Tá vendo? O evangelho também é cultura. Os estudiosos aí sabem, né, da primeira pessoa no plural. Então ele agora fala: nós pecamos contra ti, os israelitas temos pecado contra ti, sim, eu e o meu povo. Ele usa a primeira e a terceira pessoa. Ele não só se inclui nos pecados, mas ele também fala dele mesmo. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Olha que interessante o verso 7 e 8. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os seus mandamentos, os decretos e as leis que deste a Moisés, o teu servo. Olha que interessante. Ele não só fala do pecado dele, ele não só fala do pecado da nação, ele não só fala do pecado do povo, mas também ele fala o motivo do pecado. Ele não só fala dos erros, mas o motivo dos erros. Pastor, qual era o motivo? Nós não temos obedecido ao Senhor. E tem mais motivo. Segundo motivo, agimos de forma vergonhosa. Tem um terceiro motivo: nós corrompemos o nosso coração. É o que o texto diz. Agimos de forma vergonhosa e corrupta. Não temos obedecido os seus mandamentos. 3 princípios, já grave isso no seu coração. Vou continuar o texto. Como eu disse, o início dele é expositivo. 3 princípios. Acho que eu nem gosto de aplicar nisso a palavra princípio, mas 3 características, acho melhor, que destrói a vida de uma pessoa, que destrói a família de uma pessoa, que destrói casamento, que destrói caráter de filho, que destrói caráter de marido e de esposa. Vou apertar mais um pouquinho, tenho liberdade. Que destrói inclusive a vida ministerial, destrói a vida cristã, ou pelo menos engana, faz a pessoa ser uma coisa na igreja e outra coisa dentro de casa. Nós vamos abordar isso. 3 características. Primeiro, agir de forma vergonhosa. O que seria isso? Lembra de Adão e Eva? Quando pecaram, qual foi a primeira coisa que eles sentiram um do outro? Foi o quê? Vergonha. A vergonha é a comunicação do pecado oculto. Vou repetir devagar para você anotar isso no seu coração. A vergonha é a comunicação do pecado que está oculto. Primeira coisa, que eles olharam um para o outro, perceberam que estavam nus,
porque comeram da árvore, comeram do fruto, melhor dizendo. Quando olharam para o outro, perceberam que estavam nus. Nudez fala-se de despir, e quando a Bíblia trata de nudez, ela fala de despir o coração. Se você for nas profecias, principalmente as profecias de Joel, ele diz, Deus fala, usa o profeta Joel e fala assim, ó, eu não quero mais o sacrifício de vocês, eu não quero mais que vocês rasguem as suas vestes, eu quero que vocês sacrifiquem a vida de vocês e que vocês rasguem o coração de vocês pelos pecados que ainda estão ocultos. Então, vergonha é a comunicação do pecado que está escondido. Segunda característica, agimos de forma corrupta. Eu e o meu povo corrompemos o nosso coração. O que é corromper? É algo que está rompido e você faz o que? Corrompe novamente. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com a minha casa, eu tenho uma aliança com a minha igreja, eu tenho uma aliança com a minha família, e essa aliança é corrompida, ela é quebrada, a corrupção tomou lugar no meu coração. E o que seria a corrupção? O nosso país sabe muito bem o que é isso. É pegar aquilo que é certo e fazer de forma errada, no sentido errado. Isso é a corrupção. É você receber algo de Deus e agir de forma errada com aquilo que você recebeu. A pergunta que não quer calar: o que eu e você temos fazido com aquilo que Deus nos entrega? E eu vou apertar mais um pouquinho porque é a minha área. Na verdade, o que você está fazendo com a família que Deus te entregou? O que você está fazendo com a esposa que Deus te entregou? O que você está fazendo com o marido que Deus te entregou? Vou apertar mais um pouquinho, meu. O que você está fazendo com os filhos que Deus te entregou? O que você está fazendo com o trabalho que Deus te entregou? O que você está fazendo com a igreja que Deus te colocou na sua vida para congregar? Quando você age de forma enganosa com aquilo que Deus te entregou, você já corrompeu o seu coração. E Neemias não pensou duas vezes. Neemias não pediu bênção, Neemias não pediu prosperidade. Quando ele viu a situação do povo, ele falou assim: Deus, ouve a oração dos teus servos, abra os teus olhos para este teu servo. E qual que é a primeira coisa que ele fala? Temos pecado contra ti, de maneira vergonhosa e corrupta. E principalmente, que é a terceira característica, quando você deixa de obedecer os mandamentos do Senhor, a voz de Deus para a sua vida, aquilo que Deus disse para você, aquilo que Deus disse para a sua casa. Aqui é uma aplicação bem clara, que o texto se auto-explica, mas nós podemos agregar aqui características. O que poderia ser a vergonha, que eu disse que é a comunicação do pecado escondido. Repita comigo: a vergonha é a comunicação do pecado escondido. Repita comigo: a corrupção é fazer o que é certo, mas com o motivo errado, com o propósito errado, no sentido errado. Isso é a corrupção. E a terceira coisa, que seria: não temos obedecido os seus mandamentos. Repita comigo: não obedecer a Deus é fazer exatamente aquilo que eu quero, independente daquilo que Ele quer. Talvez hoje, aqui hoje, dia 10/12 de 2023, talvez a palavra, a chave da sua vida, não é pedir hoje para que você faça a obra de Deus. Talvez não seja. Talvez seja pedir para que Deus faça a obra dele em você. Porque a coisa mais fácil do mundo, meu irmão, é fazer a obra de Deus.
Eu falo isso como pregador, como ministro. Coisa mais fácil do mundo é chegar aqui, preparar um sermão, montar um PowerPoint, escrever livro e pregar. Sabe qual que é o maior desafio da minha vida? Ser esposo, ser pai, honrar os meus pais, mesmo, ainda que estão vivos, mas mesmo se não estivesse. Ser irmão dos meus irmãos, eu tenho um mais velho e tenho uma irmã mais nova. Ser primo dos meus primos, sobrinho dos meus tios, netos dos meus avós ainda, que os 4 já partiu para a eternidade, mas não deixo de honrá-los. O maior desafio do homem não é fazer obra de Deus, irmãos. O maior desafio do homem é permitir que Deus faça a obra na vida dele. Porque a partir do momento que Deus faz a obra dele na minha vida, aí não é mais o que eu quero, e sim o que Ele quer. Não é mais a minha vontade, mas sim a vontade dEle. Não mais vivo eu, como diz o apóstolo Paulo, ou dizia, e escreveu o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Como o próprio Cristo dizia, eu não vim senão somente para fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Nem Jesus ousou fazer o que ele queria. No momento em que ele pensou, que ele falou, Pai, se possível aparta de mim esse cálice. Jesus, ele mesmo que ele pensou, mas, porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto, seja feita a sua vontade e não a minha. Nem Jesus ousou em querer fazer o que ele queria, mas ele se dispôs a viver o que Deus queria através dele. Aqui essa aplicação inicial, expositiva desse texto. Verso 8. Lembra-te, pois, agora o que disseste ao teu servo Moisés: se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Olha o verso 9, querido. Mas se voltarem para mim, tem traduções que dizem, se converterem a mim e obedecer os meus mandamentos e puser em prática. Temos mais 3 características. Eu falei de 3 características que destrói a vida, destrói a família, destrói ministério, destrói caráter de filho, destrói casamento. Falei 3 características. Falei de vergonha, comunicação do pecado oculto. Falei de corrupção, fazer a coisa certa da maneira errada, no sentido errado. E falei de desobediência. Agora eu vou falar de 3 coisas também, no princípio da trindade, de 3, do tripé, que restaura, que muda, que restaura o seu casamento, que restaura a sua família, que restaura os seus sonhos, que restaura o seu ministério, que restaura essa igreja, que restaura essa cidade, que restaura esse estado, que restaura esse país, que restaura a vida humana, por mais que ainda esteja sem esperança. Essas 3 coisas mudam a história de uma pessoa. Anote isso no seu coração, querido. Um casamento não muda o caráter de uma pessoa, mas um caráter transformado restaura totalmente o seu casamento. Filhos não restaura caráter, mas um caráter restaurado muda a vida dos seus filhos. Essas 3 coisas, se você colocar em prática, quais são, pastor? Se converter ao Senhor. E quando eu falo, eu não estou falando de salvação, porque a palavra converter é voltar-se para. Quem aqui ousaria dizer qual é o último versículo do Velho Testamento? Aliás, eu vou ajudar vocês. Eu vou começar o primeiro versículo da Bíblia, vocês terminam, amém? No princípio criou Deus e a... Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Vou começar o último, vocês terminam, tá bom? E o último versículo da Bíblia, que está no Novo Testamento, em Apocalipse 21. E eis que estou convosco todos os, até a consumação dos... Agora, eu vou começar o último versículo do Velho Testamento, e vocês terminam. E ele, continua, sabe por quê? A gente só pensa naquilo que Deus cria, e só imagina no que Ele nos guarda, mas não pensa no meio do caminho. Sabe o que está escrito no último? Você nunca mais vai esquecer desse versículo. Malaquias 4, verso 6.
E nos últimos dias, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A maior restauração do Evangelho de Cristo é um pai convertido ao seu filho e um filho convertido ao seu pai. É uma mãe convertida a seu filho e um filho convertido à sua mãe. É um marido convertido à esposa e uma esposa convertida ao marido. E quando a Bíblia fala de conversão, é voltar-se para, nessa mensagem, discernir as lágrimas, aprender com o sofrimento. Sabe qual que é o centro dessa mensagem, querido? Sabe qual que é o centro dessa mensagem? É única e exclusiva: volte-se para a sua família. E o próprio texto fala, vamos continuar lendo: mas se voltarem para mim, continuando o verso 9, obedecer os meus mandamentos. E o terceiro tripé, colocar em prática. Não basta apenas voltar-se para Deus, não basta apenas obedecer mandamento, mas tem que colocar em prática. É o terceiro tripé: voltar-se para Deus, conhecer sua palavra e praticá-la. Praticá-la dentro de casa. Olha, continuando: mesmo que vocês estejam espalhados por todos os lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os ouvirei, reunirei, trarei para um lugar para onde estabeleci o meu nome. Verso 10, estes são os teus servos, teu povo, tu resgataste com grande poder e com braço forte. Verso 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração que este teu servo e à oração dos teus servos fazem diante de ti e tem prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência. Algumas traduções diz concedendo-lhe graça diante deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Olha que interessante, passa para o próximo por gentileza. Aqui eu vou começar a abordar os 3 princípios da temática. Eu comecei com 3 princípios ou com 3 pontos aplicativos do sermão expositivo. Tirei dentro do texto e apliquei. Agora eu vou começar e vou trabalhar 3 princípios ou 3 características da temática, que é o quê? Discernindo as lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento. Está dando para os irmãos ver aí embaixo? Está dando para ver? Tá? Por quê? Qual que é a primeira temática ou primeira característica que eu posso aplicar dentro desse texto de Neemias, ou da história de Neemias? É que a história de Neemias fala da realidade da sociedade nos dias de hoje. Fala dessa realidade, fala desse momento que estamos vivendo. Se você ler todos os capítulos, aliás, eu te aconselho, não sei como vocês trabalham com meditação, se tiver alguma, que o pastor, tem muita igreja que estabelece, essa semana a igreja vai meditar nesse livro e tal. Se não tiver, medite em Neemias. Se tiver, tire um tempo a mais e medite essa semana no livro de Neemias. Neemias é uma aplicação para a vida. Querido, eu gastaria de 3 a 4 horas só ministrando Neemias para os irmãos. Só o livro de Neemias. Essa mensagem minha e esse livro, Discernindo as Lágrimas, é só o capítulo 1. Esse livro aqui é só o capítulo 1. Eu poderia abordar cada capítulo para vocês, porque Neemias fala muito da realidade nos dias de hoje. Pastor, qual seria essa realidade? Passa para mim próximo, por gentileza. Neemias fala de um povo sem interesse pela família. A história de Neemias fala de um povo de um povo que estão presos em seus traumas. E Neemias aborda também pessoas que estão tentando sobreviver. Hoje, quando você olha para a sociedade, vamos falar de nós, mas se for olhar para a sociedade do planeta, as guerras, enchentes, destruições, tragédias, principalmente atualmente as guerras, né? Há mais de ano aí da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, agora essa briga de Israel com a faixa de Gaza e o Hamas, que acaba e não acaba, se rende e não rende, enfim. Você percebe ali, pelo menos essas 3 características. Um povo totalmente sem interesse pela família. A pessoa mata sem pensar no pai e na mãe. Um pai hoje termina um casamento e vai viver uma outra vida e não dá a mínima para a esposa e para os filhos. Uma mulher hoje, querido, para você ter ideia, uma mulher hoje larga a sua família.
conhece alguém na internet, larga marido, larga filho com vó, larga filho com tio, e vai viver um romance, e amanhã aparece aí nas mídias jornalísticas, assassinada por um homem que ela conheceu na internet. Se você acompanha Cidade Alerta, com certeza você já viu várias histórias assim. Hoje, a vida aí fora, as pessoas perderam o interesse pela família. Agora, pasmem, querido, eu falo isso no meu seminário, no primeiro dia, é a temática central da abertura da minha conferência, Restauração Familiar. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do 1 a 5. Ele fala, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E no verso 3 ele começa, haveriam pessoas desrespeitosas aos pais e sem amor pela família. Paulo escreve isso há quase 2000 anos atrás. Nós abordamos essa temática aqui na conferência, na EFOL. Inclusive ontem eu ministrei muito sobre isso, quando falei de lidando com as carências. Quando eu ministrei na minha aula ontem. Enfim, voltamos aqui para a temática. Neemias aborda então pelo menos essas 3 características. Um povo sem interesse pela família, o próprio Neemias viveu isso. Um povo tentando sobreviver, o próprio Neemias viu o seu povo vivendo isso. E pessoas literalmente presas em seus traumas, ao ponto de que Neemias teve que ir para restaurar Jerusalém, restaurar os muros, restaurar o seu povo. A Bíblia diz que Neemias teve que levar palavras para recobrar o ânimo do povo. Significa que a nação inteira estava com depressão, estava com complexo de inferioridade e era escrava dos seus próprios sentimentos. Olhe para mim, queridos, grave isso no seu coração, escreva nas tábuas do seu coração, aplique nos umbrais da sua porta. Toda pessoa que vive crise emocional, quando ela não para tratar, pastora Keila, ela passa a ser escrava do seu próprio sentimento. Neemias conta que quando ele chegou para falar com o povo falou assim, não adianta, não há solução para nós, preferimos ser escravo do que tentar restaurar Jerusalém. A pergunta é essa, você prefere viver escravo do seu sentimento ou permitir que Deus trabalhe para restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus filhos? Nós vimos pessoas tomar decisões terríveis, baseado nas suas carências, baseado nas suas deficiências ou nos seus déficits emocionais. Marido largar a esposa, esposa largar marido querido. Se você não sabe, no Brasil, por hora, isso não pode ser anunciado na mídia nem nos jornais. Por hora no Brasil, 27 pessoas se suicidam. 27. E isso é o que registram. Só não pode ser publicado. Sem contar aqueles que acham depois, some e quando vai ver, já está total destruição. Essa é a realidade. Pessoas escravas do seu sentimento não tem mais prazer na vida. Discernir as lágrimas é Deus fazer você voltar a ter prazer na vida. Fazer você voltar a ter prazer na igreja. Meu irmão, eu vou contar aqui para vocês, e os mais antigos aqui de fé, que eu vou dizer, não só de idade ainda, que eu estou chegando à meia idade, estou chegando aos 50, vão lembrar, querido, sabe como que era há 30 anos atrás da igreja? Segunda-feira tinha curso de batismo, terça-feira culto de oração, quarta-feira culto nas casas, quinta-feira culto de libertação, sexta-feira culto de ensino e vigília, sábado culto de jovens, de manhã escola dominical e à noite culto de celebração. Hoje tem culto no domingo, e às vezes umas igrejas tem no meio de semana. A pessoa já reclama porque fala que está sem tempo. Quanto mais você tira o tempo de Deus, mais você perde tempo na vida. Quanto mais você dispõe tempo para Deus, mostra que você está voltando a ter prazer pela vida. Prazer para vir para a igreja, pastora Keila. Prazer de servir ao Senhor. Querido, se você ouvir a minha história, ou contada, ou se alguém contou, se você for na minha rede social, inclusive, vai lá, segue lá. PR Adriano Oficial, tanto Facebook, Instagram, quanto YouTube.
Minhas mensagens estão lá, meus seminários estão lá, minhas agendas. Me segue lá, PR Adriano Oficial, só isso. PR, abreviação de pastor, PR Adriano Oficial. Você me encontra. Se você hoje olhar para isso, querido, olhar para essa situação, as pessoas perderam o prazer de ir para a igreja. Esse amor, essa dedicação, essa vida. Querido, se você ouvir a minha história, como eu vou contar um pouco dela agora, ou através de mensagens que está lá, ou através dos meus livros, pensa num homem que tinha tudo para desistir da vida. A pessoa mais improvável para estar aqui hoje, querido. A pessoa mais improvável para escrever livro. Querido, com 3 meses de nascido, conta os meus pais, que eu tive uma infecção no ouvido, que atingiu a meningite, eu tive meningite com 3 meses de nascido, há 45 anos atrás, na cidade de Goiás, interior de Goiás, 140 quilômetros de Goiânia, sem tecnologia nenhuma. Os médicos falaram para o meu pai e para minha mãe, o médico falou, depois de 15 dias, conta a minha mãe, de choro e febre, sem cessar, falou assim, 2 horas vocês não chegar em Goiânia com esse menino, e levar para a UTI, ele vai morrer. Eu tinha 3 meses. Meus pais, então, com um tio que eu tenho ainda, né, só que está na reserva, já aposentou, que era delegado na época nativa, levou a gente para Goiânia. Minha mãe conta que quando chegou na porta do hospital, eu parei de chorar, meus lábios ficaram roxos e meu corpo desfaleceu e eu fiquei gelado. Minha mãe e meu pai saíram correndo. Minha mãe tinha 17 para 18 anos. Ela casou com 16, logo teve meu irmão, e eu com 17 para 18 ela me teve. Meu pai e minha mãe novos saíram correndo, gritaram uma enfermeira, ela veio correndo, viu a situação visível, né, de como eu estava. Quando ela pegou nos braços e levou para um médico, para um lugar de atendimento, minha mãe fala que ela virou para o meu pai, abraçou meu pai e falou assim, bem, perdemos o nosso menininho, o Adriano morreu. Nessa hora, hoje eu entendo, pastor Aquila, Deus levantando do céu e olhando para minha mãe falando assim, ainda não, mãe, ainda não, sabe por quê? Porque no dia 10 de dezembro de 2023, ele vai estar numa cidade chamada Paraupebas, num domingo pregando numa igreja chamada Comunidade Cristã e dizendo para as pessoas que a vida continua, que a sua história faz sentido quando Deus coordena a sua vida. Aos 8 anos de nascido, conto os meus pais e disse, eu já lembro, depois de mais de 10 dias, outra vez com febre sem causa, me levam para São Paulo, os médicos não descobriram. Depois em São Paulo, na cidade dos meus avós, descobriram que eu tinha reumatismo no sangue. Voltamos para a cidade de Goiás, ainda não morava em Goiânia, morava na cidade de Goiás, interior. O médico passou um tratamento para mim, dos 8 aos 10 anos de nascido, eu tinha que tomar uma benzetacil por semana. Todo domingo eu tomava uma benzetacil durante 2 anos da minha vida. Quem está falando com vocês é um homem que tem 19 cirurgias no corpo. Todas as minhas cirurgias são congênitas. Eu nunca sofri um acidente, eu nunca tive um problema. Todas elas são doenças de nascença. Hérnia e varicoceles, eu operei 11 vezes. O meu corpo na região da virilha produz hérnia. A última, para parar de produzir, teve que colocar uma tela, a mesma que coloca em atleta, porque quando produzir ela não desce e não forma a hérnia. Por isso já tem 5 anos que eu não opero de hérnia, mas eu já operei 11 vezes. As hérnias produziram varicoceles. Com 12 anos de idade eu fiz minha primeira cirurgia, aliás, 2 cirurgias, 2 de hérnia e 2 de varicoceles, foi quando eu descobri que eu sou estéril. Eu tenho exames que provam, inclusive nos meus vídeos no YouTube e no Instagram tem lá o meu exame que prova que eu sou estéril. E a minha filha é fruto de milagre. Ela foi gerada não só no meu coração da Virgínia, ela foi gerada no coração de Deus e produzida no ventre da minha mulher, porque a minha filha é fruto de milagre. A minha mulher teve filho, nós tivemos filho natural, sendo eu, pela medicina, impossível de gerar uma criança. Por isso o nome dela é Isabela Vitória. Era Isabela Cristina, como o jeito que ela veio, Deus colocou, pediu que nós colocássemos Isabela Vitória. Quem está falando com vocês é um homem que, depois de fazer alguns exames, um check-up no coração, o médico olha assim e fala, você não tem dor no estômago? Eu falei, dor não, mas eu tenho muita ardência, queimação, azia. Ele falou, você não tem uma pedra na vesícula, você tem um tijolo. Se você não tirar
essa pedra, se romper, ela vai destruir principalmente o seu pâncreas, é uma ida sem volta. Isso foi de manhã. À tarde fui no cirurgião geral. De manhã ele me internou e retirou minha vesícula. Quem está falando com vocês é um homem que com 30 anos de idade perdeu o movimento dos 2 braços. Porque eu tive uma inflamação causada congênita, caso raro, que é síndrome do túnel do carpo. É um tipo de LER, por esforço repetitivo. Mas eu nunca tive esforço repetitivo. Nunca trabalhei diretamente com computador. Tive meu serviço normal. Mas os meus túneis, que eles falam, túnel do carpo, porque quem descobriu foi um doutor chamado Carpo. Ele inflamou, eu perdi o movimento. Operei os 2 braços, um no mês, o outro no outro mês. E depois foram 1 ano de reabilitação para me voltar a movimentar e ter força nas mãos. Quem está falando com vocês estão vendo um homem andando todo torto. O ano passado, em setembro, morando em Tangará da Serra, eu morei 1 ano lá, porque eu fui contratado pela Oi para fazer um projeto na região. Eu levei 4 tombos andando sozinho na cidade. Me levaram para Cuiabá, Tangará da Serra, uma cidade que fica a 250 quilômetros da capital, Cuiabá. Depois de um PET-CT, que é um exame, é um tipo de ressonância de 6 horas, que leram todos os tendões da minha coluna, porque eu sofria choque constante. Descobriu que eu nasci com uma doença chamada espondiolistese com abaulamento e protusão. A minha lombar, a minha coluna lombar, a L4, L3, L4, L5, L6 e a V1, que é a que liga ao cóccix, nasceu sem cartilagem, sem disco. Eu nasci sem nada, ela desceu, prensou uma na outra e fez um Z, criando uma necrose no meu ciático, eu estava perdendo o movimento das pernas. Você me vê andando com o apoio de bengala, é para aliviar a dor. Quem está falando com vocês é um homem que tem 16 pinos e parafusos na coluna e 6 coroas de osso só na minha lombar. Quem está falando com vocês é um homem que em dezembro do ano passado, agora dia 17, um dia antes da final da Copa, eu estava sofrendo o meu 4º infarto. E nesse 4º infarto, no meu 2º cateterismo, descobriu 2 doenças que eu também nasci com ela, chamada repolarização cardíaca e doenças coronárias degenerativas. A repolarização é uma falha elétrica do coração, onde a veia fecha e abre, e quando ela fecha, as enzimas sobem, meu coração, minha pressão aumenta, meus braços adormecem, minha mão incha, eu fico com falta de ar e desmaio, eu começo a sofrer um infarto. Abra ali minha mochilinha que eu trago meus livros, você vai ver um exame, que se eu passar mal, se eu chegar no hospital e mostrar esse exame, na hora eles têm que me levar e fazer um cateterismo para desobstruir minha veia. Eu não tenho 1 centavo de colesterol, eu não tenho 1 centavo de diabetes, eu não tenho falha em nenhuma veia do coração. Todas as paredes e tecidos do meu coração estão intactos, mas eu tenho essa doença que chama repolarização cardíaca. Pesquisa na internet que você vai ver. E a segunda doença chama doenças coronárias degenerativas. 4 artérias minhas estão necrosando e a minha coronária direita está estreitando ao longo dos anos. Se ela diminuir mais 5 centímetros, eu tenho que começar a colocar stent na minha coronária para não sofrer um infarto fulminante. Quem está falando com vocês é um homem que em 2015 descobriu que estava com leucemia depois de terminar um seminário. Passei mal, senti um incômodo, voltei para Goiânia, eu estava pregando na cidade de Catalão, o pastor e Eurípides estavam comigo. Eu voltei para Goiânia no domingo, depois de terminar o seminário, segunda-feira fui no médico, terça-feira fiz 24 exames, quarta-feira o médico trouxe o diagnóstico. Eu estava com leucemia, e da leucemia produziu linfoma de Hodgkin de esclerose nodular de nível 2, que após a ressonância ocupou todo o meu pulmão esquerdo superior com nódulos linfáticos e toda a minha clavícula esquerda. Por isso, a minha coronária direita, ela foi afetada, porque eu tomei 37 rádios nessa região esquerda. Então forçou a coronária direita, por isso ela foi se estreitando devido a forçar muito, porque durante a rádio eu sofria demais nas minhas artérias, mas principalmente com a minha coronária. Eu tomei 16 sessões de quimioterapia, inclusive o meu vídeo do tratamento de 6 minutos está no YouTube e também está lá no Instagram. Quem está falando com vocês é um homem que todos os dias, da hora que acorda, e eu sou obrigado a acordar todo dia 7 horas da manhã para tomar um remédio, que talvez as mulheres de idade aí já conheçam, chamada Puran T4, agora dobrou a miligrama porque ele não está funcionando mais, porque a radioterapia necrosou minha tireoide, não tem como operar e nem tirá-la, eu tenho que conviver com ela todos os dias tomando
das 7 da manhã até eu dormir. Quem está falando com vocês é um homem que toma 14 remédios todos os dias. 6 de manhã, 4 depois do almoço e mais 4 antes de dormir. Entre eles eu ando, eu tenho ali, você pode abrir, eu tenho autorização para me andar com morfina. Porque quando eu sinto muita dor na coluna, o coquetel de analgésico, antibióticos e anti-inflamatório não resolve. Para mim dormir eu preciso tomar morfina. Pesquisa aí no Google, Dimorf 10 miligramas. É uma morfina em comprimido. Eu evito tomar porque ela machuca por meia hora no mínimo o meu estômago. Por mais que eu tomo 4 remédios todos os dias para proteger o meu estômago de tanto remédio que eu tomo. Mas sabe esse homem aqui, que vai terminar a mensagem agora, que eu não concluí nem as outras temáticas, tem mais 25 slides para passar ali para vocês. Eu acho que é no mínimo, você pode perguntar a galerinha ali. Esse homem que acorda todos os dias e sabe qual que eu falo? Sabe o que eu falo, pastor Gork, para mim todos os dias? Obrigado, Senhor. Porque eu aprendi a amar a vida. Eu aprendi a olhar para os meus limites e não criar isso como autocomiseração para não fazer. Pelo contrário, cada dor que eu sinto, cada momento que eu passei na minha vida, me ensinou a discernir as minhas lágrimas. E ao discernir as minhas lágrimas, eu comecei a aprender com o sofrimento. Então eu sou um homem que acorda todos os dias. Eu aprendi a amar a vida por um único e simples motivo. Ou quem sabe não tão simples, ou maior motivo. Sabe por que eu amo tanto a vida? Como é que é o nome do senhor? Sabe por que, Anderson, eu amo tanto a vida? Como é que é o nome da senhora? Tatiane, sabe por que eu amo tanto a vida? Porque o autor da vida me ama. E ele escolheu um homem para apanhar na vida. E eu acordo todos os dias não só agradecendo por amar a vida. Eu voltei a enxergar as cores. Ontem, as cores da vida eram cinza por causa de uma leucemia. Hoje, as cores são coloridas, porque eu digo para você, se Deus tem um propósito na sua vida, nem a leucemia te para. Ontem, as cores eram cinza, porque estava um homem, dia 17 de dezembro, com a filha sentada na barriga, na recepção do Hospital Santa Ângela, de Tangará da Serra, massageando o meu peito, por causa da dor do infarto. E minha esposa entregando a minha carteirinha e esse documento para me levar para o cateterismo. E a minha filha falando assim para mim: pai, o Senhor é forte, o Senhor é um leão, o Senhor é um urso, o Senhor já venceu 3 infartos, o Senhor vai vencer mais um. É por isso que eu amo tanto a vida e acordo com uma única missão. Eu tenho uma missão, estando em casa ou não estando em casa. Sabe qual que é a missão que eu tenho? Como é que é o nome da senhora? Sabe qual que é a missão que eu tenho todos os dias na minha vida? Quando eu acordo, terminar o dia, a minha mulher saber que eu sou mais apaixonado por ela e ela não ter dúvida do meu amor, e terminar o dia a minha filha sabendo que eu sou mais pai dela ainda e que nenhum motivo na vida eu tenho para poder deixar de desistir da vida. A minha missão é discernir as minhas lágrimas, olhar para minha família e falar assim: Deus, eu continuo a vida, porque o Senhor me ama. E eu viajo por esse Brasil, viajo nas minhas limitações, abre a minha mochila e vê lá a quantidade de remédios que tem. Mas isso não me limita, sabe por quê? Porque existem vocês, existem igreja, família, que um dia Deus falou para mim: o seu testemunho vai ajudar pessoas que estão com depressão, pessoas que estão passando por luto, pessoas que estão passando por problemas físicos, por doenças, e você vai dizer para eles: a vida continua. Ergam os olhos e vejam. João 4,38 diz, Jesus disse: ergam os olhos e vejam, não caminhem pelo que falta, mas observem, os campos já estão prontos. Ergam os olhos da vida, igreja, comunidade cristã Parauapebas. Ergam os olhos e vejam, o teu Deus já te fez pronto, os seus dias já foram contados. E como o salmista diz: ergo os meus olhos aos montes e vejo de onde veio o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele criou sua casa, Ele criou sua vida. Então, querido, hoje Deus está discernindo as suas lágrimas e está dizendo para você: não desista da sua casa,
Não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos, não se limite pela sua enfermidade. Erga os olhos e caminhe, porque a sua vida ainda não acabou. Só acaba o dia que papai chamar. Por isso eu continuo essa semana dando aula, aqui com o pastor Cadu, que chega amanhã. Domingo que vem prego na Igreja Batista Nova Carajás. Segunda-feira volto para casa, tiro o meu recesso. Mas dias 6 e 7 de janeiro, eu já tenho agenda em Campo Grande. Dias 9, 10 e 11 eu estarei pregando na cidade chamada Iviema, que fica a 300 quilômetros de Campo Grande. Dias 12, 13 e 14 eu estarei pregando em Dourados e em Alvorada do Sul. Dias 15, 16, 17 e 18 estou na EFOL de Curitiba com o pastor Eurípides. Dias 19, 20 e 21 estarei em Rondonópolis, Mato Grosso, ministrando um seminário de cura emocional e família com o pastor Eurípides. A vida não para. A vida não para. E pergunto aos pastores de vocês. Pastor Gilson, é Gilson? Pergunta ao pastor Gork, a pastora Keila. Eu não cobro para ministrar. Eu trago os meus livros e pergunto se posso vender. E venho apresentar o Evangelho. Inclusive, o pastor Gorka, com esse amor que ele tem, falou assim: pastor, aquele está passando um momento assim, vai ter que passar uma cirurgia, a igreja. Eu falei: que é isso, pastor? Eu quero ofertar na vida de vocês. Pastor Aquela, com todo o carinho dela, pastor Adriano, domingo, sabe? Eu falei: pastor, eu quero ofertar. Vocês ofertam na minha vida, vocês oram por mim. Estive ministrando, vocês me abençoaram. Por que eu não posso ofertar um culto para vocês? É o mínimo que eu posso fazer. Vocês estão ofertando uma igreja para a EFOL, e eu não posso ofertar minha vida. Por isso estou aqui, para dizer para vocês que a vida continua. Não desista, não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Porque hoje, Deus está fazendo você discernir as suas lágrimas. E console-se comigo. Por isso o nome dessa mensagem é Discernindo as Lágrimas. E o subtítulo você vai ver no meu livro: O que podemos aprender com o sofrimento. Console-se comigo. Pegue nas minhas mãos e vamos continuar. Paraupebas precisa de você. Sergipe precisa de você. Precisa da sua casa. Vá com esse coração mesmo, pastor. Vá com esse coração mesmo, filhos e esposa. Não vá para lá devido às belas praias, que para mim é uma das capitais, ou a capital mais bonita do Nordeste. Mas vá, porque Deus quer usar vocês para restaurar famílias naquele lugar. Porque a vida continua. Amém, igreja? A igreja de pé, por favor. Tem uma música de 1900 e Rascunho da Arca de Noé, que diz assim: recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Igreja Comunidade Cristã de Parauapebas. Somos uma família. Somos uma família. Deus está falando com você, meu irmão. Recebi um novo coração. Quantos desejam esse novo coração? Eu gostaria de orar com você. Coração regenerado. Sai do seu lugar, venha me dar um abraço. Venha abraçar como essa irmã fez. Eu quero orar pela sua saúde. Eu quero orar pelo seu casamento. E você sabe o que Deus está falando com você, meu irmão. As áreas que Deus está tocando na sua vida. Você não veio aqui hoje à toa, inclusive você nem era para estar aqui, mas Deus te trouxe para mudar a história da sua vida. Perdoados estão os seus pecados. Vem aqui me dar um abraço, venha família. Chegue mais para perto, chegue para frente. Preciosa é a nossa comunhão. Levante a
suas mãos o mais alto que você puder e diga: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A glória do Nós Senhor. somos família, Vivendo compromisso, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Queridos, Deus está curando esse homem de dores do passado, decepções que ele sofreu na vida, e não só sofreu, como também causou. Pessoas, Deus ministra no teu coração um sentimento de abandono na sua infância. Pessoas que disseram que você não ia ser ninguém na vida. Dores do seu passado. Cadê? Aonde você estava, Senhor? Deus manda te dizer: eu estava lá. Eu estava no seu nascimento. Deus está curando. Não desista da vida, meu irmão. Não desista da sua família. Não desista do amor de Deus. Deus trouxe alguém de Goiânia. Se Deus não falou com ninguém, exclusivamente Ele me trouxe aqui para falar para você que a sua vida continua. Assuma as suas responsabilidades, a sua casa, a sua família, porque hoje Deus está fazendo você discernir nas lágrimas. Deus está perdoando os seus pecados. Deus está restaurando a sua história. Unidos, Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado. Diga isso para ela. Você é precioso. Você é preciosa. Perdoados estão os seus pecados. Eu tenho a palavra de Deus para essa menina. Eu tenho a palavra de Deus para essa menina. Deus manda te dizer: é nesse lugar de vergonha que você se encontra que Ele está te restaurando, filha. Deus manda dizer para você que a vida te bateu, pessoas te bateram, e você resolveu desistir de tudo. Inclusive Deus manda te dizer: Ele viu o dia que você quis atentar contra a sua própria vida. Cadê uma mulher para abraçar essa irmã, que essa menina? Pode abraçar. Ela tem dores na vida. Deus manda dizer para você: eu não te julgo pelos seus erros. Hoje você vai discernir as suas lágrimas. Deus não te condena. Perdoados estão os seus pecados. Deus me mostra uma culpa que essa menina carrega, que essa mulher carrega. Tão nova e carrega culpa. Pastora Lucimara, você não faz noção do que Deus está fazendo na vida dessa menina. Ela nunca imaginava ouvir o que ela ouviu aqui hoje, porque ela achou que a vida já não tinha mais sentido. A vida para ela perdeu as cores. Deus está mandando te dizer: eu trouxe o arco-íris para você. Está pintado. Pode abraçar, deixa ela de joelho. Abrace com ela. Assim bem ajustado, Deus está libertando você dos seus traumas. ligados, unidos. Deus está libertando você de suas dores. Toda opressão maligna, depressão. Você não nasceu para o mundo, você não nasceu para o pecado. Deus vai resgatar os seus sonhos. Toda dor do passado, toda dor de abandono. Dor, isso aqui é dor, irmãos, de alguém que clama pela vida.
de uma mulher que queria o abraço da mãe. Ela queria o abraço da mãe, ela queria o perdão do pai. E hoje grita, o grito dela é grito de desespero de alguém que quer voltar a viver e perdeu as esperanças. Mas Deus está trazendo o dom da vida para ela. Deus está trocando esse coração. Você recebe essa família e a igreja está recebendo ela como família. Família de Deus, porque Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Perdoados são os seus pecados. Não caminhe mais pelos seus complexos. Não caminhe mais pelas suas dores. Caminhe pela palavra de Cristo. Eu preciso entregar a palavra, queridos, até por causa do horário. Mas eu sei o que Deus trabalhou no coração de cada um aqui. Talvez o pastor e a pastora saibam mais do que eu, porque convivo com vocês. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece. E Ele sabe por que está doendo. Te abençoo, meu irmão. Ele sabe que você não precisa mais reclamar da vida. Você não precisa mais reclamar das coisas. Entenda o perdão de Deus. Deus está trazendo perdão para sua casa. Deus está trazendo perdão para sua família. Sua casa vai voltar a ficar de pé. Deus está edificando a sua vida, as suas emoções sobre a rocha. Você vai voltar a dormir, filha. Você vai voltar a dormir. A partir de hoje, o remédio da sua vida é Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque o Senhor me faz repousar com segurança. Deus está reencontrando os valores da sua casa. Ele está reestabelecendo os princípios da sua família. E amanhã os seus filhos bendirão ao seu nome. Os seus netos bendirão aos seus nomes. E até 1000 gerações lembrarão que Ele é o Senhor. Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos em amor, vivendo como família. Família, comunidade cristã, família Parauapebas. Essa é a igreja do Senhor. Amém, povo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua história. Escreva o livro da vida. E o livro da vida começa com você. Começa com o seu nome. Ame as pessoas. Perdoe os que te magoaram. Peça perdão para quem você ofendeu. Recomece a sua história, porque Deus hoje está discernindo as suas lágrimas. E você agora vai aprender com o sofrimento. Amém, igreja? Que Deus abençoe e vos guarde. Faça resplandecer o rosto sobre vocês, que tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor levante sobre vocês o seu rosto e vos dê a paz. Paz essa que excede a todo entendimento. Comunidade cristã, se você crê nisso, diga amém. Amém, povo de Deus. Pode aplaudir a Ele, que Ele é digno. Volte para o seu lugar, pastor Gork. Por gentileza, pastora Keila. Dê um abraço nessa pessoa e fala: eu preciso de ti para continuar. Reverendo Gork, apóstolo das nações. Isso, dê um abraço nessa pessoa. Dê um abraço nesse homem. Diga para ele: a vida não para. É o começo de uma nova história. Somos família de Cristo. Deus abençoe a vocês. E muito obrigado, queridos. Eu quero convidar agora. Não sai ninguém. A porta fechada, se possível, passa até o cadeado. Está muito cedo. Eu quero convidar agora os aniversariantes do dia, da semana passada e da semana que vem,